Olá, meus alunos do ensino médio, em especial os alunos do primeiro ano. Hoje a gente vai ter uma aula sobre fusos horários. Antes da gente começar no assunto, eu vou te mostrar 3 coisas que você vê no seu cotidiano ou que você já viu que estão relacionadas aos fusos horários, mas você não deu a mínima importância. Então vamos lá. A primeira coisa que você vê e não dá importância é esse programa aqui, é de casa. Eu vou deixar com o áudio bem baixo, mas eu quero que você observe aqui, ó. Quero que você observe no canto da tela. Observe aí Aracaju, 7h01. Fica observando e vai aparecer outras capitais, Vitória. 7h01 também, porque está no mesmo fuso horário. Pronto, aqui. Primeira que vai aparecer. Natal, 7h12. Manaus, era para ser 7h12. Que horas vai ser em Manaus? 6h12. Ou seja, um fuso aí está, um fuso atrasado. Maceió, mesmo horário de Brasília, 7h12, 7h13. Macapá também, mesmo fuso horário de Brasília, 7h13. Aqui, vamos ver se é esse. Cuiabá era para ser 7h41. 6h41. Um fuso horário atrasado. Campo Grande. Também 6h41. Brasília, horário oficial, 7h41. Então, nesse exemplo, a gente consegue observar o primeiro caso de fuso horário ou de relação com o assunto de fuso horário que está no seu cotidiano. O segundo exemplo é essa figura aqui. Essa figura você já deve ter visto em alguma série, algum filme ou algum vídeo quando as pessoas estão trabalhando com bolsas de valores ou ainda com negócios. Então é comum você ver na parede ou em determinados ambientes desses locais vários relógios com as horas, provavelmente ou da cidade ou ainda das bolsas de valores daqueles locais. Então isso aqui no ramo dos negócios é super importante. Por quê? Porque nesses países mais situados a leste, eles estarão mais adiantados. Então, por exemplo, se eu fizer uma ligação agora para o Japão, vamos lá aqui. Que horas vai ser no Japão? Agora. Ó, 00:25. Então, se eu fizer uma ligação para alguém nesse horário, para alguém que morar no Japão, eu infelizmente não vou conseguir ou vou incomodar a pessoa de alguma forma por conta do horário. Então, essa diferença de horário é explicada pelos fusos horários. No Brasil, nós temos 4 fusos e o mais adiantado é o fuso de Fernando de Noronha. Estou gravando esse vídeo às 12h26 e lá, como está num fuso à frente, um fuso mais a leste, lá vai ser 1h26. Ok? O nosso terceiro e último exemplo de como os fusos horários estão no nosso cotidiano é justamente quando a gente vê transmissões ao vivo ou reportagens ao vivo. Esse vídeo é de 2 semanas atrás, do Jornal da Band. Se você observar aqui, horário local no Brasil, 19h27. Ao vivo, vai já mostrar, e você observa que lá não está de noite.
enquanto aqui era de noite, lá ainda era de dia. Por quê? Porque os Estados Unidos estão no fuso horário mais atrasado ainda do que o nosso. Então, tudo isso vai refletir e vai ter como relação os fusos horários. Nessa primeira parte a gente vai ter um pouco de teoria para você entender melhor como que funciona, como que eu consigo entender a temática dos fusos horários, e no final da aula a gente vai ter alguns exercícios para praticar essa teoria e ver como que ficou o seu aprendizado. Vamos lá começar. Para você entender sobre fusos horários, é importante que você compreenda sobre movimentos da Terra. A Terra ela faz 14 movimentos diferentes, mas nós na geografia estudamos apenas 2. Damos ênfase a quais movimentos? O movimento de rotação e o movimento de translação. Para entender sobre fusos horários, a gente precisa compreender melhor sobre o movimento de rotação. Lembrando que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, mas tem algumas características que nós precisamos compreender melhor. A primeira delas é que esse movimento de rotação, ele tem uma direção específica. A direção é do oeste para leste. Tem uma velocidade também constante, que é de aproximadamente 1.649 km por hora. Lembrando que nós não sentimos essa grande velocidade por conta aí de forças físicas, né? Essa questão da velocidade centrípeta e também por conta da gravidade. Então, nós não sentimos, além de nós estarmos dentro da Terra, então temos a mesma velocidade. Por conta disso, nós não sentimos esse valor aí, que é bem alto. Esse movimento de rotação vai ter uma consequência. Qual vai ser a consequência? Eu vou ter a sucessão dos dias e das noites. O que é isso? Eu vou ter que a Terra vai rodar, e aí nessa rotação dela, parte da Terra vai ser iluminada, e quando essa parte está iluminada, eu vou ter o dia, e a outra parte não vai estar iluminada, eu vou ter a noite. Então, por conta desse movimento, eu vou ter essa variação, essa alternância entre lugares que vão ser dia, enquanto outros lugares vai ser noite. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que a duração do movimento de rotação é de aproximadamente 24 horas. Por que eu coloquei aproximadamente? Porque não são exatas 24 horas, mas convencionou-se que fechasse em 24 horas para ficar mais fácil. Só um parêntese nesse assunto, esse ano é ano bissexto, e o ano bissexto está relacionado a outro movimento, que é o movimento de translação. Então, para você não se confundir, eu vou deixar um card nesse vídeo explicando melhor sobre esse ano bissexto, que pode ser que, principalmente para quem tem interesse em fazer questões do Enem, pode ser que nessa edição caia algo sobre essa temática de ano bissexto. Então, seguindo aí, para você entender sobre fusos horários, você tem que ter em mente essa ideia de que a Terra vai estar se movimentando de oeste para leste por conta de ter uma forma aproximada de uma esfera. Parte dela, que está bem claro, parte dela vai estar iluminada, enquanto que a outra parte não estará iluminada. Como ela gira de oeste para leste, a parte que vai ser primeiro iluminada vai ser a parte leste.
E posteriormente nós vamos ter como última parte a ser iluminada a parte, o hemisfério oeste. Você entendendo isso, você entende metade do assunto da temática de fusos horários. Então, o que são fusos horários? De uma maneira bem resumida, os fusos horários vão ser a diferença de horário entre os vários lugares da Terra. Como assim? Em um determinado país eu posso ter um horário, como eu posso ter vários horários. Por exemplo, o Brasil, como ele é muito grande, ele possui uma grande extensão territorial, nós temos 4 fusos horários. Só que dentro desses 4 fusos horários nós temos a hora oficial, que é delimitada, no caso do Brasil, pela capital do Brasil, que é Brasília. Então, a hora oficial brasileira é o horário de Brasília. Então, por isso que na maioria dos concursos nacionais, por conta até das eleições, a prova do Enem, tudo vai estar baseado, tudo vai ter como referência o horário de Brasília. Então, como que foi delimitado esses fusos horários? Pegou-se a Terra, né, a forma da Terra aproximada de uma esfera, dividiu-se em 360 graus, pegou a esfera, né, de 360 graus e dividiu pelo tempo que ela leva para fazer uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, quando você fez essa divisão entre os graus e as horas, nós temos aqui o seguinte valor: 360 dividido por 24 vai dar 15 graus por hora. Ou seja, a cada hora, né, que a Terra gira, eu tenho aí o deslocamento longitudinal de 15 graus, que em quilômetros aproximados, nós temos 1.665 quilômetros, ok? Então, o que é que você precisa compreender? Que o fuso horário ele leva como principal elemento o meridiano de Greenwich, que é essa linha imaginária traçada de polo a polo. Aqui vai valer 0 graus. Deixa eu colocar aqui. Aqui nesse fuso vai valer 0 graus e a partir dessa linha eu vou ter horários diferentes. Essa linha imaginária vai dividir a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. No seu livro você pode encontrar L ou E de este e L de leste, é a mesma coisa, ou O, que vai ser oeste, ou W, do inglês west, também é a mesma coisa. Em relação aos horários, aos fusos, os fusos que estão na parte leste vão ter as horas adiantadas e os fusos que estão na parte oeste vão ter os horários atrasados, ok? Então aqui nós vamos ter 12 fusos com horas adiantadas e aqui nós teremos 12 fusos com horas atrasadas. Nesse mapa mostrando os principais fusos, você vai ter a informação mais clara para ter o seu entendimento. Onde tem o marco 0, nós temos o fuso do meridiano de Greenwich. Aqui não vai ter diferença de horário, nem adiantado ou atrasado, vai ser o fuso de referência, utilizado para definir as horas no mundo. Por quê? Porque aqui nós temos o Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Então aqui nós vamos ter a hora
de referência, ok? Então, por exemplo, nesse fuso vizinho aqui, que vai pegar, por exemplo, aqui que está mais destacado, países da África, nós vamos ter 1 hora a mais, porque eles estão no fuso, né, 15 graus, no fuso de 15 graus. E aqui vai ser 1 hora a mais. No fuso seguinte, 15 mais 15, 30. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 horas, então vai ser 2 horas a mais do que no meridiano de Greenwich, e assim até chegar em mais 12 horas de diferença e fechar os 180 graus. Então, na sua prova, nas suas questões, você pode encontrar os valores em graus para você identificar o horário de um local, ou ainda as horas como mais 12, menos 12, mais 3, menos 3, tendo como referência o meridiano de Greenwich. Aqui no Brasil, nós vamos ter horas atrasadas, porque nós estamos no hemisfério oeste. No Brasil, quantos fusos nós temos? Nós temos 4 fusos. Lembrando que quanto mais a leste, mais adiantada a hora. Quanto mais a oeste, mais atrasada. Então, se você lembrar do vídeo do É de Casa, por exemplo, esses estados que estão no fuso do horário oficial vão ter a mesma hora. Mas, por exemplo, no fuso aqui de Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, nós teremos 1 hora atrasada em relação à hora oficial de Brasília, e o Acre estará no fuso -5, porque está 5 horas atrasada em relação ao horário do meridiano de Greenwich, e em relação ao horário de Brasília está 2 horas. Por quê? Porque você tem 2 fusos de diferença. Ó. 1, 2. Então, por isso que a gente observa lá que tem 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. Então, para a gente testar os nossos conhecimentos, a gente vai resolver alguns exercícios. Ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se Austrália, Nova Zelândia e Japão. Temos aí a principal evidência da diferença entre os fusos horários nos diversos locais do mundo. Este fato se deve... Vamos lá. Imagine aqui o meridiano de Greenwich, 0 graus. Brasil, lembre-se, botar BR. Nós estamos a oeste. Por estarmos a oeste, nós estamos atrasados. Os países que ele citou aí foram o Japão, Nova Zelândia e Austrália. Todos eles estão no hemisfério leste. Eles vão ter horas adiantadas, por quê? Porque vai ter um movimento que vai justificar essa diferença de iluminação da Terra. Esse movimento se deve à inclinação do eixo terrestre? Não. Isso daqui vai estar mais relacionado à questão do clima. Este fato se deve ao movimento de rotação terrestre? Sim. Nós aprendemos que é por conta do movimento de rotação da Terra, esse movimento que ela faz ao redor do seu próprio eixo, que uma parte, uma metade, um hemisfério vai ser iluminado primeiro, que vai ser o hemisfério leste, e posteriormente nós vamos ter o hemisfério oeste sendo iluminado. Segunda questão, uma questão aí da Mackenzie de 2004.
Localizadas a oeste de Greenwich, duas cidades A e B encontram-se respectivamente a 105 graus e 45 graus. Quando você tiver uma frase, uma questão que tem respectivamente, então ela vai obedecer à ordem. A, como A está posicionada a primeira, A vai estar a 105 graus, certo? B está posicionada a 45 graus. Numa quarta-feira, o avião saiu de A às 14h30 e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi? Primeira coisa que nós precisamos saber. Essa cidade está a leste ou a oeste? Como a questão disse, está a oeste. Então, vamos colocar aqui nossa linha imaginária. Botar 0 graus. Então, aqui vai ser leste. E aqui, na cidade da nossa questão, vai ser oeste. Então, vamos lá. Lembrando, toda cidade que está mais a leste vai ter as horas adiantadas. Toda cidade que estiver a oeste vai ter as horas atrasadas. O avião saiu da cidade A 14 horas e 30 minutos, com 5 horas de duração. A viagem durou 5 horas e eles saíram 12h30. 12h30 mais 5, eu vou ter 19 horas e 30 minutos. Isso aqui seria se estivéssemos na cidade A. Como nós estamos indo a uma cidade mais a leste, ela estará adiantada. Como é que eu faço para calcular a diferença de horas entre A e B? Como você tem longitudes em um mesmo hemisfério, nós vamos fazer o quê? Subtrair. 105 menos 45, nós vamos ter quanto? Nós iremos ter 60. 60 graus vai ser a diferença de fusos entre essas cidades. Para você saber como esses graus, quanto que vai ser as horas de diferença dessas cidades, a gente vai dividir, porque 15 a cada 15 graus eu tenho 1 hora. Vai ser 4, porque 4 vezes 15 é 60. Então, a diferença de fusos, a diferença de horário da cidade A e B é de 4 horas. Como a cidade B está mais à frente, ela estará mais adiantada. Então, vai ser 19h30 mais 4. Quanto é 19h30 mais 4? Eu vou ter 23 horas e 30 minutos. Então, que horas o voo chega na cidade B? 23 horas e 30 minutos, ok? Então, galera, é isso. Obrigada. Se você gostou, dê um like. Se você tem dúvidas, deixe nos comentários ou entre em contato comigo. E até a nossa próxima aula. Valeu!